dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Aleluias. Graças a Deus. Está mais rápido que nós aí esse computador, hein? Maravilha. Aleluias. Diz assim o texto bíblico da palavra de Deus. Tendo eles... Cadê a igreja? Está comigo? Vamos lá? Tendo eles... tremeu o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito, e anunciaram com intrepidez a palavra, mais uma vez, e tendo eles, tremeu o lugar em que estavam, e todos foram cheios do Espírito, e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus, ou com ousadia, ou corajosamente, a palavra de Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Meus irmãos, estamos em um culto de missão. O culto de missão é um culto de conscientização missionária. O que é missão? Qual é a missão que nós fazemos parte dela? Qual é a missão da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra? A igreja foi instituída por Deus, e o mesmo Deus que instituiu a igreja, Ele deu uma missão na mão desta igreja. E como exemplo, Deus enviou o seu Filho Jesus para ser o primeiro missionário nessa terra. O propósito de Deus com a missão era alcançar as pessoas que ainda não faziam parte do seu rebanho. A missão de Deus nessa terra, ou o propósito, o objetivo de Deus, era alcançar os não alcançados. Era fazer com que as pessoas entendessem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E agora Jesus envia o seu Filho para morrer na cruz por nós, e depois disso Ele começa a fazer, a estabelecer o seu ministério na terra. Diz a Bíblia que Jesus teve um ministério muito próspero. Diz a Bíblia que Jesus próspero no nível espiritual, porque aonde Jesus estava, algo diferente acontecia. Jesus não despedia ninguém de mão vazia. Aonde ele chegava, as pessoas eram alimentadas. Aonde ele chegava, ele fazia valer o seu ministério, porque o ministério de Jesus era um ministério de cura, o ministério de Jesus era um ministério de libertação, o ministério de Jesus era um ministério de ressurreição, e aonde Jesus estava, coisas extraordinárias aconteciam. E eu leio na Bíblia Sagrada, e quando eu leio eu fico feliz, porque o Jesus que nós estamos pregando aqui essa noite, certa feita ele disse aos seus discípulos assim: olha, se vocês acreditarem e tiverem uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês vão conseguir fazer obras muito maiores do que esta. O que eu aprendo com isso, igreja de Jesus, é que na nossa vida foi outorgada uma autoridade para dar continuidade à missão que Jesus veio estabelecer na terra. Meus queridos irmãos, e agora Jesus, ele vai assunto ao céu, mas antes de Jesus ser assunto ao céu, ele deixou uma responsabilidade para a igreja. Qual é a responsabilidade que Jesus deixa no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16? Ele disse: ide por todo... A igreja está comigo, diga amém. Jesus disse: ide por todo, pregai o evangelho a toda. O artigo aqui é o que, irmão? É indefinido. Ele disse toda a criatura. Ele disse por todo mundo. Ele não disse somente na linha de Cascais. Ele não disse somente em Lisboa. Ele não disse somente em Portugal. Mas ele disse: ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Porque aí entra o artigo definido. Ele disse: somente aquele que crê e for batizado será salvo. Entenda uma coisa. A igreja tem uma responsabilidade de arrancar aquele
estão caminhando a passos largos para o inferno. Sobre a igreja foi colocada uma missão de anunciar o evangelho, porque somente o evangelho teria poder de transformar a vida de pessoas. Somente o evangelho tem o poder para fazer as pessoas mudar o seu caráter. Somente o evangelho tem o poder para fazer as pessoas mudar a sua maneira de pensar. Eu e você, na nossa incapacidade humana, não temos capacidade alguma de mudar a estrutura ou o pensamento de alguém, mas a palavra de Deus diz que o evangelho, ele é a verdade que liberta, e aonde o evangelho está, ainda por mais dificultosa, por mais problemática que seja uma pessoa, ao encontrar com o evangelho vivo da verdade, ele é liberta pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Eu entendo aqui a minha responsabilidade, mas para que eu faça a missão cumprir, eu não faço de qualquer maneira, pastor Enéas, porque na ordem de Deus, no reinado do Senhor, as coisas são organizadas, então não pode ser feita de qualquer maneira. Missão não é feita de qualquer maneira, não é da maneira que eu quero, é a maneira que Ele estabeleceu. Então, para que eu não passe vergonha, para que eu não caia no ridículo, então primeiro o que eu tenho que fazer? Me preparar. A preparação antecede ao ato de fazer missão. Se você não está preparado, tem uma palavra de Deus para você: ficai em Jerusalém, porque Jerusalém é um tempo de aprendizado. Jerusalém é o tempo em que você está sendo preparado. Aí depois que você ser cheio do Espírito Santo, então você vai anunciar com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Ninguém pode sair por aí fazendo o que quer, falando o que não sabe. Primeiro tem um tempo de quê? Preparação. Entenda a responsabilidade da igreja. Deus não quer que você faça as coisas de qualquer maneira. No reino de Deus existe uma coisa chamada organização. E o Ezra citou aqui, o pastor Ezra citou aqui, para mim não cair no erro, vou logo falando pastor, né? O pastor Ezra, ele disse aqui, eu estou profetizando, irmão. Aleluia! O pastor Ezra disse aqui, ao citar o Salmo de número 1, ele disse assim que o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, a folha dele não cai, e tudo quanto ele faz, prospera nessa terra. Mas deixa eu te chamar a atenção aqui. Todo mundo quer ser plantado junto à corrente de água. Qual é a árvore que não quer ser plantada junto à corrente de água? Aí tem alimento, aí tem refrigério, mas corre um risco muito grande. A árvore que está plantada no ribeiro, perto do ribeiro de água, ela corre um risco de, quando vem a tempestade, pastor Enéas, que quando o rio sobe, a margem do rio começa a subir, e a árvore que ela está plantada junto ao ribeiro de água, ela não está numa terra firme, ela está numa terra molhada, ela está plantada perto de barro. Então, pastor, o que é que o senhor está me dizendo? O senhor está me dizendo o contrário da Bíblia. Nós estamos plantados junto ao ribeiro de água. A terra pode até ser frágil, mas o crente em Jesus Cristo, ele tem raiz profunda, ele tem conhecimento de causa, ele tem conhecimento da palavra, e aí pode passar tempestade, pode passar o problema, ele continua firme, dando fruto no tempo correto. Nós somos árvores, e como árvores temos que ser frutíferas. Porque a árvore que é infrutífera, ela não presta para nada. Jesus disse: toda vara em mim que não dá fruto, tira, arranca fora. Porque o negócio para mim tem que produzir. O negócio para mim tem que render. Tem que dar fruto. A árvore, irmão, só existe uma árvore que só dá fruto uma vez, chamada bananeira. E existe uma solução boa para ela: facão. Porque quando você corta uma bananeira que já deu cacho, ela dá oportunidade para um novo broto nascer. Ei, deixa eu te chamar a atenção. A igreja tem uma missão.
Nós não podemos ser bananeira que deu o cacho uma vez. Viver do nosso cacho já passou, já madurou. Alguém já comeu e nós estamos dizendo, mas eu já fiz isso. Não, não. Deus não está esperando nesse tipo de gente. Deus está guardando a árvore que dá fruto no seu tempo. E a todo tempo ela continua frutificando. Ei, a missão da igreja é pregar. Mas eu estava observando aqui esse texto e me chamou a atenção como é que a igreja primitiva aplicava. Como é que a igreja primitiva aplicava os conhecimentos que ela tinha. Meus queridos irmãos, nós não estamos falando de homens letrados como Abacuque, que era filósofo. Nós não estamos falando de homens letrados como Moisés, que era formado na faculdade egípcia. Nós não estamos falando de homens letrados, não. Nós estamos apenas falando de um simples pescador. Alguém que Deus olhou para ele e achou graça nele. Alguém que Deus olhou para ele e falou assim, você tem algo que serve para me usar? E diz a Bíblia que quando ele foi cheio do Espírito Santo, a primeira pregação que ele fez, 3.000 almas se converteram. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te escolheu pela sua capacidade, Deus não te escolheu por aquilo que você tem, Deus te escolheu por aquilo que você é, para que Ele te use na presença dEle e faça crescer cada dia mais a palavra dEle na tua vida. Observe bem, Pedro, depois de pregar, depois de anunciar com ousadia a palavra do Senhor, ele foi confrontado com um obstáculo. Sabe o que ele fez? Diz a Bíblia que ele subia para a porta formosa, o templo, e ele ia entrar na porta formosa do templo, e havia ali um coxo. Diz a Bíblia que ele, cumprindo aquilo que é o evangelho genuíno, ele pôs as mãos sobre o homem e o homem foi curado. Diz a Bíblia que ele mandou o homem levantar e o homem levantou. E depois disso ele foi levado a Sinédrio. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não prometeu uma vida fácil a ninguém como missionário. Deus não prometeu uma vida fácil para ninguém como apregoadores do Evangelho. Jesus um dia disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus é ter dificuldade. Todas as vezes que nós colocamos no nosso coração em seguir Jesus, começa a aparecer os obstáculos. Mas não se preocupe não, continua firme, porque o mesmo Deus que te chamou, Ele vai confirmar na tua vida a tua chamada. E tudo aquilo que se levantar contra ti não vai prevalecer, porque Ele é fiel na tua vida para te sustentar. Diz a Bíblia que Pedro, depois de sofrer essas coisas, foi preso. E ao ser solto, ele motivou outros irmãos a continuar a caminhada e pregando o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Deixa eu te dizer aqui, olha, Pedro não era ninguém especial, mas ao ouvir o testemunho de Pedro, ao ouvir aquilo que Pedro havia passado, os irmãos entenderam a missão, entenderam o que tinha que fazer. E aí o que é que eles fizeram? Eles se colocaram à disposição para ser cheios do Espírito Santo. E quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele anuncia com ousadia a palavra de Deus. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele anuncia com coragem a palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus não é para covardes. A palavra de Deus é para quem tem coragem para anunciá-la. Ah, meus queridos irmãos, foi dito aqui essa noite, o Haiti está com problema, a África está com problema. Aonde está a igreja? Onde está a responsabilidade da igreja? A igreja está conformada com as situações. Nós parece que fomos chamados só para entrar dentro do culto, sentir a presença de Deus, sair com o nosso coração alegre e ir para casa cantando o hino da vitória. Nós só viemos para a igreja, alguns à procura somente do seu milagre. Eu quero receber a minha cura, eu quero receber a bênção na área financeira. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele entende que o evangelho, a chamada dele não é só esta. Nós precisamos de pregar. Existem pessoas perecendo, e aonde está você que precisa pregar? Oh, pessoas estão morrendo, e aonde está você? Ah, Deus te chamou para uma obra. Não negligencie a chamada que Deus tem na tua vida. É preciso pregar, é preciso fazer algo. E nós, a igreja, qual é a posição da igreja? Escuta uma coisa,
Quando eu olho essa palavra, intrepidez, eu entendo que eu tenho que ter ousadia. Mas eu entendo que eu tenho que ter algo importante aqui para fazer a missão. Sabe o que é? Chamada diligência. Sabe o que é diligência? O dicionário diz que diligência é algo que temos que fazer forçadamente para alcançar um objetivo. O dicionário diz que é uma obra difícil, é um trabalho pesado. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu até entendo que nós temos que tomar a força aqui, essa palavra diligência, mas eu quero tirar aqui o trabalho forçado, pastor Enéas, porque eu acho que não encaixa muito dentro daquilo que nós estamos pregando. Eu entendo mais como um trabalho inteligente. Se nós pegarmos, pastor Enéas, uma árvore e quisermos cortar uma árvore com um martelo, certamente nós teremos o resultado no final. Mas quando nós formos somar as horas de trabalho, com o cansaço que nós estamos, seria muito melhor se nós tivéssemos usado uma serra elétrica. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer com isso, igreja, é que nós não podemos nos posicionar com missão sem conhecimento de causa. A primeira coisa que a igreja deve fazer, a igreja tem que entender o que é que está passando no campo missionário, qual é as condições que estão vivendo, as pessoas que necessitam de ajuda, para a igreja avançar com um projeto infalível para um resultado excelente. Ei, se nós fizermos missão diligentemente, nós vamos alcançar resultados tremendos e todo mundo vai ficar feliz com isso. Olha, quando nós aplicamos o nosso coração em fazer missão, eu não estou preocupado se você veio aqui hoje para pular, não, irmão, porque hoje não é culto de pular, hoje é culto de conscientizar. Eu sou do reteté, eu gosto desse negócio. Mas hoje eu vim aqui te conscientizar que a igreja está paralisada no que se diz missão. Não estou dizendo a igreja de Cascais, eu estou dizendo a igreja do mundo em geral. Pastor Enéas esteve no Brasil, agora eu estive no Brasil. As pessoas estão brigando, pastores estão brigando por um pedaço de terra. Pastores estão brigando. Quem é que prega melhor? Quem é que tem mais membro? Quem é que faz isso melhor? Quem é que constrói o púlpito mais bonito? Enquanto crianças estão morrendo no Haiti, a posição da igreja não é esta. Ah, irmãos queridos, eu preguei aqui num estado maravilhoso, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma bênção, tem profeta para todo lado. Quando você põe o pé no culto, antes de você cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, já voou as cadeiras, os bancos e tudo que tinha na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu leio a carta de Paulo, Paulo dando as explicações a respeito dos dons espirituais, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está dizendo no versículo 7, que o Espírito Santo, ou a ação, ou a atitude, ou a manifestação do Espírito Santo, não é dado às pessoas por simplesmente para fazer aquilo que satisfaz o seu ego. Não, não. A manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para aquilo que tiver utilidade. A manifestação do Espírito Santo na tua vida, ela tem que fazer algo diferente. A manifestação do Espírito Santo na tua vida foi lhe dada como foi dada a Paulo, que disse: eu não posso parar de pregar, porque eu existo para que a cruz de Cristo não se faça vã. Igreja do Senhor Jesus, foi lhe dado o Espírito Santo de Deus para que você pregue a palavra da verdade e não deixe a cruz de Cristo ser envergonhada nessa terra. É para isso que eu e você existimos. Existimos somente para pregar a palavra. O resultado final é com Ele. A recompensa é com Ele. Eu e você existimos para pregar a palavra. Pastor, como eu posso pregar? De várias formas. A missão aqui foi dada para poder ser pregada em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Missões locais, missões interestaduais, missões internacionais. Você pode fazer missão no seu trabalho? Pode. Pregue a palavra do Senhor. Você pode fazer missão na sua cidade? Sim. Ajunte com o seu pastor e pregue a palavra do Senhor. Você pode fazer missões internacionais? Pode.
desde que você tenha um chamado de Deus para isso. Não vai sem preparação e sem chamado, porque senão o resultado não será bom. O resultado não será um resultado excelente. Mas se você colocar no seu coração, dispor, Senhor, eu tenho uma chamada na minha vida, então se prepare. Não simplesmente, não, eu fui consagrado a missionário, porque alguém lá no monte profetizou para mim e disse que eu tenho uma chamada missionária. Se prepare, porque o campo missionário não é brincadeira. Eu já estive lá, pastor Enés, eu sei que não é fácil, eu estive lá, irmão, e quando nós olhamos em si, olhamos à nossa volta, nós estamos sozinhos, bate o desespero, bate, irmão, se nós não estivermos preparados, nós envergonhamos o nosso ministério, nós envergonhamos o nosso pastor. Mas se nós estivermos preparados, no tempo de preparação que foi nos dado em Jerusalém, nós então vamos sair e anunciar com intrepidez a palavra do Senhor. Deus está procurando homens e mulheres corajosos nesses últimos dias, que têm coragem de fazer missão. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode ir, ore por quem está indo, mas faça missão, porque esta é a chamada principal da igreja. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem vontade de ser um missionário, se você tem vontade de pregar a palavra, prepara-se, porque o tempo de Deus te mandar, o tempo de Deus te enviar, vai chegar. Você acha que nós temos o luxo, dá o luxo de dizermos que estamos passando dificuldade, quando nós olhamos para um vídeo como esse, pastor Inés? Será que nós podemos dizer que nós estamos na miséria, quando nós olhamos para um vídeo como esse do Haiti? A igreja não pode esquecer da sua responsabilidade. Nossa recompensa não é terrena, nossa recompensa é celestial, e Ele tem recompensa para nós. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, e entendemos que só através do teu Espírito Santo podemos anunciar com intrepidez a tua palavra. Entendemos que só através do teu Espírito Santo podemos anunciar a palavra do Senhor com verdade. Entendemos que só através do teu Espírito Santo nós temos ousadia, Senhor, o bastante para enfrentar o pecador. E se ele estiver doente, nós temos uma palavra de cura para ele. Se ele estiver desesperado, nós temos uma palavra de ânimo para ele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor toque no coração de cada pessoa que aqui está. E que eles entendam, Senhor, que não pode parar. Que eles entendam que a igreja não pode ficar indiferente a essas situações que estão acontecendo. Que brote aqui dentro dessa igreja missionários capazes de ir para o campo. Que brote aqui dentro dessa igreja, Senhor, pessoas dispostas a sustentar os missionários que vão ao campo. Que nasça aqui dentro dessa igreja nessa noite pessoas dispostas a interceder por aqueles que estão fazendo a tua vontade do campo missionário. Nós oramos entregando nas tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.